Oi, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a evolução da indústria de fundos de investimentos, produtos, gestores, como foi esse desenvolvimento nas últimas 3 décadas. Só que a gente vai fazer essa análise olhando os nomes dos fundos de investimento. Então, o que nós fizemos? Pegamos para cada década os fundos de investimentos que foram criados e fizemos uma análise desses nomes dos fundos de investimento, milhares em cada década, e montamos uma nuvem de palavras com as 50 palavras mais comuns dentro dos nomes dos fundos em cada uma das décadas. Isso permite a gente ter uma ideia de como foi essa evolução, quais foram os tipos de fundos que foram crescendo, as assets que foram surgindo e aparecendo e ganhando relevância dentro da indústria de fundos como um todo. Então, vamos ver em cada uma das décadas e depois a gente vê um panorama geral de como que foi feita essa evolução. A primeira análise é justamente do período que vem desde a década de 60 até 1999. Aí alguém pode perguntar, puxa, mas por que vocês falaram décadas e estão falando de um período bem maior? É porque, na verdade, a indústria de fundos realmente, vamos dizer assim, teve um crescimento forte a partir do Plano Real. Então, a partir da metade de junho de 94, a indústria de fundos começou a crescer, vamos dizer, de uma forma bastante pujante, e aí ela ocupou um espaço que vem aumentando cada vez mais dentro do nosso dia a dia, dentro das nossas carteiras de investimento. E aí, o que destaca justamente é a sigla FII. FII quer dizer Fundo de Investimento. Os primeiros fundos surgidos vinham justamente com essa definição. Então, eles eram essa classificação de fundo de investimento. Vocês podem ver ao redor também FC, que quer dizer fundo de cotas, ou FIC, FI, é o Fundo de Investimentos e Cotas em Fundos de Investimento. Mas os FIIs, FII é o fundo que investe direto lá nos ativos. Fundo de cotas, ou FIC, Fundo de Investimento em Cotas, são fundos que compram cotas de outros FIIs, ou de outros fundos de investimento. Tá ok? Outra coisa que chama bastante atenção é, olha o tamanho das siglas RF e DI. RF e DI são fundos de renda fixa, ou os tradicionais fundos de DI, que são de investimento em depósito financeiro, ou seja, que remunera a taxa DI. Com menor tamanho, vocês vão ver assim, os multi, que são os multimercados, os FIA, os fundos de ações, e principalmente vocês vão ver que assim está concentrado muito a indústria nos grandes bancos. Então, eles chamam a atenção. Era uma indústria simples ainda nessa primeira fase, justamente estava crescendo. E aí a gente vai ver agora, na década seguinte, já algumas mudanças bastante interessantes. Então, a gente vê um espaço maior dos multimercados, as letras FIA e a categoria ações também começam a ganhar mais espaço. Dentro desse período, a gente já vê palavras como equity aparecendo mais. Chama a atenção as palavras Petrobras, Vale, FGTS, porque justamente foi nessa década que surgiram os fundos mútuos de participação, quando o governo resolveu vender as suas participações, ou melhor, e permitir também que os investidores pegassem o seu fundo de garantia e investisse nos fundos mútuos de participação, os FMPs, que vocês estão vendo logo aqui do lado. E esses FMPs investiam em ações da Petrobras ou ações da Vale, e isso se proliferou. Então, eles ocuparam bastante espaço aí nesse tempo. Reparem que a sigla IE também começa a ganhar mais relevância, ou seja, de investimento no exterior. Então, a gente já começa a perceber uma evolução maior da indústria na década de 2000 a 2009. Foi uma década também onde nós vimos o estouro da bolha da internet, em 2000, 2001, e a crise dos subprimes, aquela crise global, 2008. Também a gente percebe aí um andamento, vamos dizer assim, um ganho maior de espaço dos fundos de previdência. Então, a palavra PREV
SEG de seguradora, que produzem os fundos de previdência também, e alguns nomes de seguradoras por aí já começam a se destacar dentro desse mercado. Foi uma época onde os PGBLs, VGBLs começaram a explodir dentro das carteiras de investimento, até pelos benefícios fiscais que eles possuem. E aí a gente vai para a década de 2010 a 2019, que foi uma década também que mostrou claramente, a gente pode ver pelo nome aí em cima, o multi, a consolidação dos fundos multimercados. Lembre-se lá atrás que RF e DI tinham um espaço muito grande. E vocês já podem procurar aí na nuvem que esse espaço já não é mais tão grande. Justamente os multimercados foram ocupando mais espaço, a indústria de fundos foi ficando cada vez mais sofisticada. Reparem também que as letrinhas FI, que antes tinha um espaço grande, já não tem um espaço mais tão grande. Os fundos de cotas ou fundos de investimento em cotas estão ocupando esse espaço. Os FIIs, fundos de investimento imobiliário, também já começam a chamar mais atenção, assim como os FDICs e os FIPs, ou seja, os investimentos alternativos começam a ocupar mais espaço na carteira. E outra coisa que eu quero chamar bastante atenção é a década do crédito. Então, a palavra crédito já aparece bem aqui do lado. Essas letras... E começa a ocupar, justamente pelos FDICs e a palavra crédito, um espaço que a gente não tinha tanto anteriormente, ou seja, as pessoas estão procurando um rendimento maior nessa década. Para ter esse rendimento maior, vai ter que correr um pouco mais de risco e ocupar na sua alocação, ou seja, no seu investimento, na sua carteira, um espacinho ali para o crédito privado, seja por meio de debêntures, CDBs e outros instrumentos por aí. O investimento exterior também tem um espaço bastante legal dentro dessa carteira, e você tem nomes aparecendo, já ocupando o espaço que antes, vocês podem lembrar logo da primeira nuvem, era quase que dedicado aos grandes bancos. Então você já vê, por exemplo, XP aparecendo aqui. Então já é uma década de bastante novidades, não somente em produtos, sofisticação de produtos, mas também na indústria, aparecendo nomes diferentes. E aí, não é necessariamente uma nova década, mas é o início de uma nova década, agora os anos 2020 e 2021, onde aí realmente o multimercado está aí firme e forte, e a gente viu justamente, também junto até com o aparecimento das plataformas digitais, que até a gente já comentou, XP, por exemplo, mas vocês conseguem ver lá em cima outras plataformas, como a Ágora, e aí surgem e começa a ficar popular os fundos espelhos. Então, as gestoras de fundos criam os FIIs, o FI, e as plataformas começam a distribuir, as plataformas, os grandes bancos também, fundos espelhos de outros. Então, reparem que fundo de cotas, o FC, já tem um espaço tão grande quanto o do FI, que era dominante inicialmente, novas estratégias aparecendo, eu diria até que essa nova década, começou em 2020, vai ser a década do investimento no exterior. Então, vocês estão vendo aí, Global, IE, Ext, investimento no exterior, aparecendo cada vez mais. Antes a gente tinha a palavra master, que era assim, um fundo que recebia dinheiro de outros fundos. Está aí firme e forte também a palavra master, e lá em cima, do lado da Ágora, vocês vão ver, em cima do FC, tem assim o feeder, que é justamente o sinal dessa, olha, tem uma nova forma de distribuição. Então, ao invés de você criar vários FIIs, você vai criar vários fundos de cotas, espelhos, por exemplo, ou feeders, e os feeders vão alimentar os master. Essa estratégia, inclusive, feed master, a gente já discutiu em outro vídeo. Então, é uma nova indústria, inclusive novas estratégias embaixo, como o feeder está lá em cima, aqui embaixo vocês vão ver a palavra biased, quer dizer, outras estratégias de fundos de investimento em ações,
até porque os investidores estão procurando mais risco. ESG está ficando mais presente, está no meio do UFC, vocês vão ver também. E, finalmente, agreguei aqui as, vamos dizer, 4 décadas, na verdade, 3 décadas em um começo de uma nova aqui, para a gente ver toda essa evolução. Então, reparem que a indústria de fundos é bastante dinâmica, ela é muito inovadora, vai acompanhando as tendências, ela está mudando não somente em produtos, mas na forma de distribuição, e por isso é muito importante estar próximo dessa indústria e conhecer o que ela tem aí de novidades, até porque facilita muito a vida nossa de investidor, que ao invés de ficar catando ativos individuais, procurando novos produtos por aí, ela já oferece isso, e aí nós podemos montar a nossa própria e fazer a gestão da nossa carteira de uma maneira muito mais fácil, rápida e barata do que gastando necessariamente o nosso tempo. Até porque a gente vai ter ajuda justamente desses gestores profissionais que estão lá no dia a dia dessa indústria. Muito bom, pessoal. Essa foi a evolução da indústria de fundos nas últimas décadas, só para a gente ter um gostinho, como ela é inovadora e está sempre se reinventando. Por isso é importante estar acompanhando o que a indústria de fundos está fazendo, está lançando, até para estar mantendo justamente o retorno e o risco da sua carteira de investimento, seu patrimônio, com os novos tempos que vêm surgindo. Tá bom? Acompanhe, siga aqui o nosso canal e invista com ciência.